A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer por essa maravilhosa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor. E juntos podemos meditar nela, falar um pouco desta palavra e alimentar o nosso espírito do pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus, que foi nos deixado para nosso alimento espiritual. Então, neste momento vamos compartilhar deste pão, deste pequeno banquete que o Senhor nos deixou, o alimento da sua palavra. Mas quero já agradecer ao Senhor Jesus, agradecer aos irmãos que assistem os vídeos, né? As pessoas pedem para mim falar para deixar o like, o joinha, né? Se gostou, se não gostou também, dislike, né? A gente não tem muita intimidade com essas coisas das redes sociais, mas a gente vai aprendendo, amado. Portanto, se você gostou, está caminhando nessa jornada, está recebendo essa palavra no teu coração, está te servindo para orientação, né? Ou mesmo algumas críticas para a gente ir melhorar, porque na verdade as críticas ela têm mais efeito do que os elogios, para questão positiva, né? Porque a gente procura se empenhar mais em melhorar, né? A gente não tem muita habilidade em falar, né? Na questão de vídeo, às vezes a gente dá umas tropeçadas nas palavras aí, né? Mas a gente vai de maneira muito simples, muito humilde, tocando a nossa vida. Eu creio que da maneira que eu falo, você vai entender o que eu estou querendo dizer, né? Sem a gente ficar criticando, porque tem pessoas que têm uma eloquência boa. Eu confesso que vou pela graça de Deus, e Deus tem me abençoado muito, porque estudo foi lá bem pouquinho, mas o suficiente para me alimentar da palavra de Deus. Tem muita gente que tem muitos diplomas, tem bons empregos, tem boas coisas, mas não tem o essencial para a vida espiritual, que é o desejo e o prazer de se alimentar da palavra de Deus. O pouco que Deus dá para os seus é suficiente para os alimentar e levar para o reino dos céus. Muitas coisas podem tirar o foco, porque não damos conta de tudo, né, meus amados? Então, é de pouquinho em pouquinho que nós vamos seguir na nossa caminhada, amém? Que Deus abençoe a sua vida, você que está assistindo esse vídeo, que Deus derrame da sua graça, do seu amor, cada dia mais sobre a tua vida, a tua casa, teu trabalho, a tua família, que tu possa ser muito abençoado. Mas o objetivo principal aqui é que você se alimente de maneira correta da palavra de Deus. Tem muita gente usando a palavra, mas contaminando ela com coisinhas para o meio. Aí a palavra fica contaminada. Quero dizer que quando Jesus foi levado no deserto, o diabo falava a verdade. Só que a fonte era contaminada. Quando o diabo disse: está escrito que Deus enviará os seus anjos. É que ele conhece a palavra. Quando ele disse está escrito, ele conhece a palavra. Ele sabe da palavra. A palavra que vem de Jesus, ela é pura, simples e pura. A palavra que vem do inimigo, ela vem
com pouco de verdade, contaminado com mentira e engano, enfeitada com coisas para te chamar a atenção. Logo, ela te contamina e você acaba bebendo e comendo de uma fonte contaminada. Nós temos que estar muito atento a isso, meus amados. Nos dias de hoje, o que tem pessoas se alimentando de fonte contaminada, bebendo da água da fonte contaminada, do pão contaminado, e Jesus faz referência a esse pão. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso quer dizer que o pão do Senhor Jesus, ele é puro, sem acrescentar nada. Então, primeiro eu quero te alertar a isso. Fique atento quando você estiver ouvindo a palavra. A fonte, ela é essencial. Se for de uma fonte suspeita, meu amigo, não se alimenta dela não. Você vai se contaminar e vai pagar caro por isso. A palavra de Deus, ela já veio para nos orientar. Peça discernimento a Deus. O inimigo usa a palavra de Deus para te enganar. Saiba disso. Saiba disso para você não ir bebendo de toda a fonte, comendo de todo banquete. O que mais está acontecendo hoje é pessoas, porque como que eu vou saber, Júlio, que a palavra está contaminada? Amado, se você estudar a Bíblia, uma pessoa estiver pregando, por exemplo, eu vou dar um exemplo só. Um exemplo. Uma pessoa que numa conversa você perceber que ela falou uma pequena mentira, aquela fonte está contaminada. Porque a fonte pura de Jesus não tem mentira. Aquela pessoa que prega a palavra de Deus, mas vive no molde do mundo, é engano e é mentira, está contaminando a palavra. Pelo comportamento dessas pessoas, você observa como que está. Júlio, a Bíblia diz que eu não posso julgar. Você não está julgando, mas a Bíblia também diz que você tem que ser prudente. Ser prudente. Para quê? Para você não cair em engodo do inimigo. Amém? Esta é a essência da palavra. E cada dia mais que vai se aproximando a vinda do Senhor Jesus, mais o inimigo vai estar usando. Mais o inimigo vai estar trabalhando de maneira ardiz, de maneira sutil, para te tirar do caminho. Para te provar, meu amado, e para te dizer que o inimigo fala a verdade, só que ela é contaminada. No livro de Atos, não estou me lembrado o capítulo, mas você vai encontrar. Pedro e Paulo estão subindo ao monte a orar. Ele e os seus discípulos, se eu não me engano, Silas, estão subindo. E uma mulher os persegue, os acompanha e vai dizendo: estes homens que pregam a salvação verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Está mentindo? Não. Verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Aonde está o problema nisso? A fonte. A fonte. É um demônio que está naquela mulher, e para que ele não seja identificado, ele tenta ludibriar os discípulos, embora ele já venha enganando a população. E é enganando com coisas boas, com coisa que é do interesse do ser humano. Comércio, dando boas profecias. O inimigo está nessa mulher. Tanto que Paulo repreende, liberta esta mulher. Segundo a Bíblia, se eu não me engano, o nome desta mulher é Lídia. E eles vão para a prisão, são açoitados, sofrem algo terrível, porque libertou esta mulher, porque o povo
se alimentava desta fonte contaminada e achava bom. Então tome muito cuidado nos dias de hoje. Isso está acontecendo muito dentro das igrejas. Muito, não é pouquinho não, viu? É muito. E tem muita gente caindo nesse engodo, tremendo no sapatinho e acreditando numa fonte contaminada, num pão levedado com muitas misturas. Tome cuidado, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome muito cuidado. Sede prudente, cautelosos em tudo que vocês veem, observa. Quando alguém começar a enfeitar demais, aí percebe que tem alguns cristãos na igreja que estão mais observando do que se manifestando. Uma das características: você que não está cheio do Espírito Santo, levanta sua mão, sapateia, aquele blá blá todo, é que ele está percebendo que você está observando. Cuidado, viu? Não mude a tua postura só porque ele está mandando, não. Que ele quer fazer um folclore, um movimento para ele não ser detectado. Cuidado. Fique atento a essas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Feito o alerta, meu amado, dado a dica, espero que te ajude. Mas se não te agradou, me perdoe. O que eu falei das orientações está na palavra de Deus para sermos atentos. Se não te agradou, me perdoe. Mas se servir para alerta, vá em frente e o Senhor Jesus iluminará o teu caminho, porque a palavra de Deus, ela é fonte de água viva, ela é pão que alimenta, ela é luz que ilumina os nossos caminhos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto aqui, comentar um pouquinho, para a honra e glória do Senhor. E olha que o texto vai falar de dois crentes, viu? De duas pessoas na igreja, de duas pessoas que servem a Cristo, mas uma está contaminada com o engano e a outra, na simplicidade, fala a verdade ao Senhor, e o Senhor atende o mais simples e humilde. Amém? Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9, amado. A parábola do fariseu e do publicano. Diz assim a palavra do Senhor: e disse também esta parábola uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos. Eles criam que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele está orando, acusando. Já viu aquele crente que fala: Deus, o Senhor vai fazer justiça. Quer que a justiça de Deus venha sobre o outro? Como se ele fosse perfeito? Já viu crente dessa maneira? Pois é. Continuando: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo, presta atenção, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Amém? O publicano, agora o humilde, o pobre, aquele que reconhece que é pecador, está dizendo: o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia de Deus, reconhecendo que ele é pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele
porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Está dentro da direção daquela orientação inicial ou não? Amado, nem todo mundo que está dentro da igreja, porque o fariseu também está dentro da igreja, e ele é crente, só que é um fariseu. Ele é crente, que ele está orando a Deus também, só que exaltando a si mesmo. E ele dá as qualificações de tudo que ele está fazendo. Ele jejuma, ele ora, ele dá o dízimo. Esse fariseu, nos dias de hoje, ele já era pastor, já estava no púlpito há muito tempo, o fariseu. E o publicano tinha que se contentar com o banco, uma oportunidadezinha aqui, outra oportunidadezinha ali, para não reclamar, porque com certeza ele não dava dízimo. Talvez ele até orasse, mas como ele não se sentia digno de entrar na presença de Deus, ele não ousava nem levantar os seus olhos ao céu. Essa palavra, meu irmão e minha irmã, é para nos orientar que nem tudo que está na igreja, principalmente aqueles que profissionalmente se sente melhor do que o outro, aqueles que com altivez chega na igreja com a melhor roupa, o melhor carro, esses são visados para ocupar os melhores cargos, porque eles são fiéis no dízimo. Você sabe qual é a luta do cristão? Até para dar o dízimo na igreja ele enfrenta a luta. Tem hora que ele tem que decidir, ou paga o mercado, a farmácia, ou dá o dízimo na igreja. Eu vou confessar algo aqui, amado, que eu disse para uma pessoa uma vez. Que qual era a melhor solução no caso de decidir entre você pagar uma dívida fora da igreja ou dar o dízimo. A pessoa me disse: olha, é melhor dar o dízimo, que Deus vai abençoar para você pagar a dívida. Eu falei: tá, mas não é lá fora que o crente tem que honrar Cristo, lá com o ímpio? Porque se eu atraso a dívida e a pessoa me encontra na rua, ou me vê passando na rua, o que ela vai dizer? Ah lá, aquele crente lá é caloteiro, comprou aqui até agora não me pagou. E você lutando, esperando pagar. Chega no outro mês, não te sobrou dinheiro de novo, mas você tem que dar o dízimo, a dívida lá fora está acumulando. O nome do Senhor está sendo honrado? O crente, ele não tem que zelar pelo nome do Senhor, para que o mundo não venha criticar o cristão? Só posso te dizer, amado, que a conversa não ficou muito, que eu estava tocando um ponto muito delicado. Por fim eu achei melhor, mas a pessoa sempre disse que era melhor você dar o dízimo a Deus. Eu fiquei ali um pouco meio pensativo, porque tem um texto na Bíblia que o Senhor diz assim, se eu não me engano é Pedro que está nessa história, está vindo o cobrador de impostos, e quando ele está vindo, o discípulo diz: Senhor, o cobrador de impostos está chegando. Jesus faz ali um comentário e diz ao discípulo: vai ao rio e o primeiro peixe que você pegar, tira a moeda e paga o imposto. Por que Jesus fez isso? Jesus não tinha obrigação de pagar o imposto. Aí, o que acontece? Mas Jesus paga para que o evangelho não seja manchado. Porque se Jesus não paga, aquele homem ia voltar ao rei ou ao governador,
o seu líder e dizer: aquele que prega a verdade, retidão, que anda tal, não pagou os impostos, ia denigrir o evangelho. Esse é o meu modo de entender, amado. Então, Jesus, para que o evangelho não fosse manchado, pagou o imposto. E aí eu entendo que para muitos nos dias de hoje, tem hora que ele tem que fazer a opção. E por defesa do evangelho, ele vai pagar aquele que não tem compromisso com a palavra, no mercado, farmácia, ou coisas assim. Seja lá qual for o débito. Por quê? Porque você tem que zelar pelo evangelho, que está tão denigrido hoje nos dias atuais por tantas coisas erradas que se fazem. Tem muitas pessoas que dizem assim: tem muita gente que não paga as dívidas nas lojas, ninguém nem quer vender mais. Será que não é isso que está acontecendo? A pessoa deixa de pagar, cumprir com seus compromissos lá fora, para cumprir com a igreja, e depois denigra a imagem de Cristo. Aí depois está lá na igreja, né? Que Deus aquele blá 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 todo. Algo para nós refletirmos, amado. O inimigo pode distorcer tudo e você pensar que está certo, e quando você for ver, está tudo errado. E é melhor a gente descobrir que está tudo errado agora, que dá tempo de consertar, do que descobrir que está tudo errado quando nós estiver frente a frente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É algo que nós precisamos meditar com muita seriedade, porque é o Evangelho de Cristo, é a palavra do Senhor que está sendo posta à prova, meu irmão, minha irmã. Muito cuidado com isso. Examinar, observar, orar a Deus para nos ajudar a andar em retidão e não entrar muito na conversação de homens. Tem muitos homens que assumem compromisso, mas para os outros pagarem. Eles não. Eles assumem o compromisso e a responsabilidade é jogada em cima do rebanho, das ovelhas. E ai daquele que não fizer, tá bom? Vai pagar caro. De alguma forma eles dão um jeito. Por quê? Não vai sentar com o irmão, não vai sentar com a irmã para saber como é que as coisas estão acontecendo, se dá para isso, se dá para aquilo, orientar e tal. Isso é necessário, mano. E aí muitas vezes os irmãos se torturam, porque quando você não cumpre com uma coisa, você fica se torturando. Deus não quer isso não, amado. Vocês observam aqui que se essas coisas dessem salvação, o fariseu estava, ó, joia na parada com Deus. Estava bonitinho. E eu falo para você sem medo de errar, tá bom? Sem medo de errar. Se esse fariseu aqui dessa parábola estivesse nos dias de hoje, ele já era líder numa igreja. Ele já estava comandando tudo. Tem muitos fariseus aí, viu, amado? Tem muitos. E tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, de coração puro, que está lá sentadinho, quietinho no banco lá, porque ele, de alguma forma, ele não cumpre com a regra humana, com a doutrina humana. Aí ele não é muito bem destacado. E se ele me assar destacar e ofuscar, é aquele fariseu, ele, ó, cortado. Tchau. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele não escolhe os capacitados, meu amado. Ele capacita os escolhidos. E o homem pode fechar quantas portas quiser para você, mas Deus abrirá em dobro o seu caminho. Eu sei do que estou falando. Enfrento muitas batalhas, porque eu acho que eu penso assim. Em termos comportamental, eu sou que nem Pedro. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Uma hora eu questiono, outra hora eu estou adorando. É um temperamento. Mas o que me alegra é que o Senhor Jesus transformou Pedro
num dos seus maiores discípulos. Um homem difícil de lidar. E eu reconheço que não é muito fácil lidar comigo não, que as pessoas se irritam fácil. Já confessaram para mim: Júlio, você é uma pessoa, você conversa, quando conversamos com você, a gente sente uma paz, mas tem hora que a gente se irrita com você. Pois é, então eu estou no caminho certo. Então esse é o meu caminho, amado. Porque Pedro era assim. Claro que em termos de poder, estou longe disso. Mas comportamental, isso me mostra que o ser humano é assim, ele oscila muito. Só que nos dias de hoje, pouco sabe lidar com pessoas assim. E acaba que a gente também tem que saber controlar certas coisas. Hoje já está mais tranquilo. Mas ainda assim, de vez em quando, se eu fosse falar tudo que eu não concordo, meu amado, eu tenho certeza que poucas igrejas iriam me aceitar. É verdade. Algumas pessoas eu percebo que não estão muito pacientes comigo. A gente tem a percepção de detectar detalhinhos pequenos. O Senhor nos dá o discernimento para falar: vai devagar que é melhor. Amém? Aquelas mesmas pessoas que te viu você numa alegria tremenda, dali a pouco te vê quieto. Se te vê alegre demais, você está querendo se aparecer. Se vê você quieto, é que você está com um problema. Tem uns que pensam até que você está pecando. Agradar o ser humano é difícil. Mas como nós não estamos aqui para agradar homem, nós estamos aqui para agradar o Senhor Jesus. Ele conhece, assim como ele conhecia Pedro, mas ele sabia que aquele Pedro ia dar frutos, o que nós conhecemos hoje. O tanto de fruto, logo na primeira colheita. 3.000 almas se convertem. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. E medita nessa palavra. Observe, examine. Não peço que confie no que eu disse. Não é isso. Eu sou um homem como você. Somos carne, somos pessoas que também está sendo moldado na palavra de Deus. Mas eu quero que você examine a palavra, não é a mim não. Eu aqui, se você olhar para mim, você não vai a lugar nenhum. Você vai achar um monte de defeitos e não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você observar a palavra de Deus, meditar nela com cuidado, observar o que está acontecendo na igreja onde você está frequentando, o que está acontecendo ao seu redor, ser bem prudente, pedir discernimento ao Senhor, você vai começar a ser trilhado não pelo homem, pela palavra. A palavra é que nos guia, tá? A palavra é que nos guia no caminho certo. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa mais uma vez. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar contigo em todos os seus caminhos, te dando muita força nas batalhas, que batalhas vêm para mim e para você. Que nas horas da adversidade você esteja firmado com a tua fé na rocha que é Cristo. E que possa vencer todas as batalhas revestido da armadura de Deus. Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. E que o Espírito Santo encha o teu coração de sabedoria, de entendimento. Que o Senhor possa abrir esse entendimento para que você possa entender cada vez mais a palavra do Senhor e se alimentar dela. Para que possa, em nome do Senhor Jesus, meu amado, andar firme na presença do Senhor. Pois é uma alegria. Mesmo nas adversidades, o crente passa por luta, por adversidade, mas no coração há uma alegria tremenda. Que Deus lhe abençoe, fiquem com Deus. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus tocar ao meu coração, mais um vídeo sairá para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, hoje e para todo sempre. Fica na paz do Senhor e Deus lhe abençoe.